Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada épica de 1000 anos para desvendar como a família real britânica, uma das instituições mais antigas e famosas do mundo, ajudou a moldar o planeta como o conhecemos hoje. Muito além dos casamentos de contos de fadas, dos escândalos e dos chapéus extravagantes, a monarquia britânica exerceu uma influência profunda na política, na cultura, na língua e até na tecnologia, desde reis guerreiros que unificaram nações até monarcas que patrocinaram exploradores e cientistas. A história deles é a nossa história. Então preparem a pipoca porque vamos desvendar os segredos e o legado duradouro da coroa britânica. Estão prontos para essa viagem no tempo? Vamos começar em 1066, um ano que mudou tudo. Quando Guilherme, o conquistador da Normandia, venceu a Batalha de Hastings e tomou o trono inglês, ele não apenas iniciou uma nova dinastia, ele trouxe consigo a língua francesa e um sistema feudal que reorganizou completamente a sociedade inglesa. Essa fusão do francês normando com o anglo-saxão local foi o berço do inglês moderno que falamos hoje. Palavras como government, parliament e justice vêm diretamente dessa época. Além disso, Guilherme encomendou o Domesday Book, um censo incrivelmente detalhado de toda a Inglaterra. Foi o primeiro registro abrangente de uma nação na Europa, estabelecendo um precedente para a coleta de dados e a administração governamental que é usado até hoje em todo o mundo. Foi o início de um Estado centralizado e organizado. Avançando alguns séculos, chegamos a 1215, um momento crucial para a liberdade e os direitos humanos. O rei João, conhecido por seus impostos abusivos e governo tirânico, foi forçado por seus barões a assinar a Magna Carta. Este documento, pela primeira vez na história, estabeleceu o princípio de que todos, inclusive o rei, estavam sujeitos à lei. Ideias como o direito a um julgamento justo e a proteção contra a prisão ilegal nasceram aqui. A Magna Carta pode não ter sido totalmente eficaz na época, mas sua influência foi gigantesca. Ela inspirou a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e inúmeras constituições ao redor do mundo. É um legado monumental que começou com uma rebelião contra um rei impopular, mostrando como a monarquia, mesmo através de conflitos, pavimentou o caminho para a democracia moderna. Agora vamos falar de um dos períodos mais dramáticos, a dinastia Tudor e, em particular, o reinado de Henrique VIII. A sua obsessão por um herdeiro masculino e seu desejo de se divorciar de Catarina de Aragão o levaram a romper com a Igreja Católica Romana. Esse ato, conhecido como a Reforma Inglesa, criou a Igreja da Inglaterra, com o monarca como seu chefe supremo. Essa decisão não foi apenas religiosa, foi uma jogada de poder geopolítico que redefiniu a identidade nacional da Inglaterra, separando-a da Europa continental católica. O rompimento permitiu que a coroa confiscasse as vastas riquezas dos mosteiros, fortalecendo enormemente o tesouro real e financiando a expansão da Marinha Real. Essa nova e poderosa marinha, mais tarde, seria fundamental para a construção do Império Britânico. A filha de Henrique VIII, a rainha Elizabeth I, continuou esse legado de forma brilhante. Seu reinado é conhecido como a Era de Ouro. Elizabeth era uma estrategista política genial. Ela navegou por conflitos religiosos, ameaças de invasão, como a Armada Espanhola, e consolidou a Inglaterra como uma grande potência naval e comercial. Foi sob seu patrocínio que exploradores como Sir Francis Drake e Sir Walter Raleigh circunnavegaram o globo e estabeleceram as primeiras colônias na América do Norte. Além disso, a cultura floresceu. Foi a era de William Shakespeare, cujas peças, muitas vezes apresentadas na corte real, não apenas definiram o teatro, mas também enriqueceram a língua inglesa com centenas de novas palavras e expressões que usamos até hoje. A influência cultural da era elisabetana foi, e ainda é, sentida em todo o mundo. No século XVII, a relação entre a monarquia e o povo atingiu um ponto de ruptura. A Guerra Civil Inglesa viu o rei Carlos I entrar em conflito direto com o parlamento sobre poder e religião.
A guerra terminou com algo impensável: a execução pública do rei e a breve abolição da monarquia. Embora a monarquia tenha sido restaurada 11 anos depois, nada foi como antes. A Revolução Gloriosa de 1688 solidificou a mudança. O rei Jaime II foi deposto sem derramamento de sangue e Guilherme e Maria foram convidados a governar, mas com uma condição: eles tiveram que assinar a Declaração de Direitos. Este documento limitou permanentemente os poderes do monarca e estabeleceu a supremacia do parlamento. Esse foi o nascimento da monarquia constitucional moderna, um modelo de governo que foi adotado por dezenas de países, desde a Espanha e Suécia até o Japão e a Tailândia. A ascensão do Império Britânico, facilitada pela poderosa Marinha Real, foi talvez o capítulo de maior alcance global da monarquia. Durante a Era Vitoriana, sob o longo reinado da Rainha Vitória, o Império se expandiu a um ponto em que se dizia que o sol nunca se punha sobre ele. A influência britânica espalhou-se por todos os continentes. Isso teve consequências enormes, tanto positivas quanto negativas. Por um lado, levou à disseminação da língua inglesa, do sistema de common law, de tecnologias como ferrovias e telégrafos, e de esporte como futebol e cricket. Por outro lado, foi um período de exploração, opressão e conflitos coloniais cujas cicatrizes ainda são visíveis hoje. A monarquia era o símbolo e o centro desse vasto império, e a Rainha Vitória, a avó da Europa, casou seus filhos e netos com outras casas reais, tecendo uma complexa rede de alianças e influência diplomática por todo o neocontinente. Entrando no século XX, o papel da monarquia precisou se adaptar a um mundo em rápida mudança. As duas guerras mundiais testaram a instituição como nunca antes. Durante a Primeira Guerra Mundial, o rei George V, em um gesto de solidariedade nacional, mudou o nome da família real de Saxe-Coburgo-Gotha, de origem alemã, para o nome bem britânico de Windsor. Durante a Segunda Guerra Mundial, o rei Jorge VI e a rainha Elizabeth, a futura rainha-mãe, se recusaram a deixar Londres durante os bombardeios da Blitz. Mas a sua presença e as suas visitas às áreas bombardeadas tornaram-se um poderoso símbolo de resiliência e união nacional. Eles mostraram que a monarquia poderia ser uma força de estabilidade e um ponto de encontro moral para a nação em seus momentos mais sombrios. Esse papel de liderança simbólica se tornou a principal função da monarquia moderna, e isso nos leva à era da Rainha Elizabeth II. Seu reinado de 70 anos, o mais longo da história britânica, testemunhou uma transformação social e tecnológica sem precedentes. Ela supervisionou a transição pacífica do Império Britânico para a Commonwealth, uma associação voluntária de nações independentes que compartilham laços históricos. A rainha se tornou uma das figuras mais viajadas e reconhecidas do mundo, atuando como a diplomata-chefe do Reino Unido. Ela encontrou-se com praticamente todos os grandes líderes mundiais do último meio século. Além disso, ela abraçou a mídia. A sua coroação em 1953 foi o primeiro grande evento televisionado globalmente, levando a monarquia para a sala de estar de milhões de pessoas. Ela usou a televisão e, mais tarde, a internet para se comunicar, modernizando a imagem da realeza e garantindo sua relevância em um mundo digital. Então, qual é o impacto final? Desde a criação da língua inglesa moderna e a fundação dos princípios da democracia, passando pela expansão global através do império e da cultura, até se tornar um símbolo de estabilidade e poder brando no cenário mundial, a família real britânica deixou uma marca indelével no nosso mundo. Sua história é um fascinante estudo sobre poder, adaptação e sobrevivência. Ela evoluiu de uma monarquia absoluta para uma monarquia constitucional, cujo poder hoje é principalmente simbólico e diplomático. Eles são uma marca global, uma atração turística multibilionária e um foco constante de fascínio da mídia. O legado é complexo, cheio de luz e sombras, mas inegavelmente profundo. A história deles
nos ensina muito sobre como as tradições antigas podem e devem se adaptar para sobreviver e permanecer relevantes em um mundo em constante mudança. E aí, o que acharam dessa viagem pela história? É incrível pensar como uma única família pôde ter um impacto tão vasto ao longo de 1000 anos, não é mesmo? A história da família real é um espelho das mudanças do nosso próprio mundo. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe nos comentários qual parte da história mais te surpreendeu. Muito obrigado por assistir e até a próxima!